Bom dia, São Paulo! Bom dia, meu Brasil! Brasil que faz notícias para todo o Brasil! E sextou, galera! Uma sexta-feira maravilhosa para você! É o único programa da TV brasileira que não tem concorrência, porque aqui no Brasil que faz só tem notícias boas. Vamos para a primeira notícia? Uau! Que ótima notícia! O desemprego é uma grande preocupação do brasileiro, não é verdade? O índice de desempregados cresceu muito e muito na pandemia, mas agora a gente tem boas notícias para você. O IBGE está mostrando que o desemprego caiu no último trimestre, encerrado em setembro. O comércio, a indústria e a construção foram os setores que mais criaram vagas. Acompanhem comigo. Rafael trabalhava como frentista, pediu demissão e agora montou esse lava-jato. Além de conseguir uma atividade, tenta ajudar quem está à procura de um emprego. Aqui é mais assim, para a pessoa que está no aperto, desempregado, não tem para onde ir, eu trago. A pessoa fica aqui comigo, me ajuda. Casos como o do Rafael, que conseguiu voltar ao mercado de trabalho, se refletem nos números divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a taxa de desemprego no país recuou para 12,6% no terceiro trimestre deste ano, uma diminuição de 1,6 ponto percentual em relação ao segundo trimestre. Já o número de pessoas ocupadas cresceu 4%, e chegou a 93 milhões de pessoas. Só que, segundo o IBGE, 54% desse aumento da ocupação são atribuídos ao trabalho informal. A taxa de informalidade no país subiu de 40% para 40,6% neste terceiro trimestre. E isso refletiu na renda média do trabalhador. Então você tem até mais pessoas trabalhando, mas boa parte desse incremento é feito pela informalidade e, portanto, com trabalhadores de menores rendimentos. Então, embora haja mais pessoas trabalhando, a massa de rendimento gerada, ela não acompanha esse crescimento. O rendimento médio do trabalhador brasileiro recuou 4%, chegando a R$ 2.459. O menor valor descontado da inflação desde o quarto trimestre de 2012. A pesquisa do IBGE também constatou que houve queda no número de desalentados, que são aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego. O recuo foi de 6,5%, totalizando 5,1 milhões de pessoas. Boa parte dessa queda tem relação com o fim das medidas restritivas de combate à pandemia. Esse percentual de desalento, ele tem diminuído, ele chegou a níveis bem elevados durante ali o auge da pandemia, né? Quando a gente tinha mais restrições, ainda tinha um cenário pandêmico ainda muito forte de disseminação, então as pessoas viam ali, por exemplo, sem condições de acessar o mercado de trabalho na região em que vivia, e ele gradativamente veio retraindo nos últimos trimestres, né? E chegamos agora a um número bem menor do que era verificado no ano passado e no início desse ano. Parabéns, Rafael! Conseguiu montar o seu próprio negócio. O Brasil é repleto de empreendedores de sucesso. E você vai tirar essa ideia do papel? O Brasil que faz, aos domingos, às 11h45, traz os maiores empreendedores do Brasil. E o nosso canal do YouTube guardou e reservou esse conteúdo riquíssimo para você. Elvis César, Brasil que faz. Quer aprender a empreender? Vai no nosso YouTube. E o Brasil, graças a Deus, está diminuindo o desemprego. Se prepare, se qualifique, tenha um planejamento, uma boa imagem, uma boa comunicação e vai que o emprego é seu. Vamos para outra boa notícia? É aqui no Brasil que faz.
Vamos falar agora de cultura! Olha que choque cultural interessantíssimo! As crianças portuguesas estão cada vez mais falando o português do Brasil. Isso por causa do hábito de assistir vídeos brasileiros nas redes sociais, o que foi potencializado com a pandemia. Esse comportamento tem deixado muitos pais preocupados, já que os filhos estão substituindo expressões e palavras comuns em Portugal pelas melhores, as usadas aqui no Brasil. Acompanhe comigo a matéria. A polêmica ganhou força depois da reportagem do jornal português Diário de Notícias. A matéria teve mais de 4.500 comentários em uma rede social. Este foi um debate importante que aconteceu em Portugal. Parece-me que no Brasil também, uma questão atual, não é? Que tem a ver com a língua, que não é uma coisa estática, não é? A língua é uma coisa que está em mudança, e isto veio colocar uma questão também muito evidente. Há um debate que está por fazer, embora nem toda a gente o quer fazer, também já percebemos isso. Tudo começou quando as crianças portuguesas pegaram gosto pelos youtubers brasileiros e, por causa disso, passaram a falar como eles, ou seja, começaram a conversar usando o português do Brasil. Essa variação de linguagens entre os dois países pode atrapalhar a alfabetização das crianças, que passaram a trocar palavras como relva e autocarro por grama e ônibus. Efetivamente é algo na área da educação que acaba por nos preocupar, uma vez que depois na parte da escrita acaba sempre por vai ter algum impacto, que a forma como se fala acaba por não ser como se escreve aqui em Portugal. Por isso, alguns pais tentam orientar seus filhos. Quando ela diz uma palavra com sotaque, nós a única coisa que fazemos é corrigir. Quando ela diz policial, nós dizemos polícia. Quando ela diz trem, nós dizemos comboio. A Daniela é brasileira e está há 3 meses em Portugal com um filho de 7 anos. Ela acredita que no debate sobre o jeito de se falar, todo mundo sai ganhando. Para a criança brasileira também é legal, porque elas têm a curiosidade de aprender o português de Portugal. Então acaba sendo, inclusive na escola, uma troca, né? A criança brasileira, ela aprende as palavras de Portugal e as crianças de Portugal acabam aprendendo as palavras do Brasil, a língua brasileira. O português é falado em 10 países e possui muitas variantes. Só no Brasil, por exemplo, existem formas e muitas maneiras, jeitos de se falar. No Ceará, a expressão "você tá moco" significa a mesma coisa que perguntar ao paulista "tá surdo?". O povo vai aprendendo e tá tudo bem. O ideal é que as escolas reflitam sobre as variantes, mas elas precisam ensinar o modo como se fala lá. Não faz muito sentido aqui no Brasil o professor ensinar, por exemplo, o modo de colocação pronominal do português de Portugal, que é um pouquinho diferente do nosso. O que nos interessa é reforçar, junto das escolas, que os alunos têm o direito a falar a sua língua. Isto não significa que não devam também aprender a norma portuguesa, mas não numa perspectiva de serem impedidos de falar com o seu sotaque, com as suas palavras, mas sim de terem consciência da diversidade e, sobretudo, terem a capacidade de usar a língua adequadamente. Eu gosto muito do português brasileiro e do português de Portugal. E a diferença é muito pouca. Aliás, os portugueses têm um modo de falar que é muito especial para todos os brasileiros. E agora as crianças portuguesas estão aprendendo com os nossos vídeos como falar o português brasileiro. A diferença é muito pouca. O gerúndio, que fala assim, o brasileiro fala, a criança está brincando. E o português fala, a criança está a brincar. São pouquíssimas diferenças. O fato é o seguinte, quando
quanto mais próximos nós ficarmos, de modo culturalmente, nos esportes, sobretudo nos negócios, quem vai ganhar são os dois países. Uau! Agora uma dica de cinema. Você gosta de cinema? Ah, como eu gosto de cinema! Está em cartaz a animação Encanto. O correspondente da Rede TV dos Estados Unidos, Fábio Borges, entrevistou os diretores do filme, que já é cotado para disputar o Oscar. O filme conta a história de uma família colombiana com poderes mágicos. Acompanhe comigo. O filme é ambientado na Colômbia, em um lugar mágico chamado Encanto. Este é o lar da família Madrigal, onde os membros têm poderes fantásticos, como força extraordinária e até mesmo o dom da cura. Você curou minha mão com uma arepa com queso. A Mirabel, no entanto, não tem nenhum dom especial, mas a jovem é a única que pode salvar a família Madrigal de uma ameaça que pode destruir toda a magia. Precisamos proteger nossa casa. Precisamos proteger nossa família. Essa é uma aventura divertida e emocionante que vai encantar crianças e adultos. E agora eu entrevisto com exclusividade para a Rede TV os diretores do filme de animação Encanto. Eu converso com os cineastas Byron Howard e Jared Bush. Eu pergunto de que forma os espectadores podem entender melhor as próprias famílias, levando em conta que o tema central do filme é o relacionamento familiar. Byron Howard explica que o objetivo foi criar uma história que mostra a complexidade e o lado divertido das famílias. Por isso, o público vai se identificar facilmente com os personagens. Eu te dei o super especial, já que você é a única criança Madrigal sem nenhum dom. Peço para descreverem a jornada que a protagonista Mirabel enfrenta para descobrir os próprios valores. Jared Bush afirma que Mirabel é uma das personagens mais humanas criadas pelo estúdio Disney porque ela não é perfeita. Mirabel é uma pessoa comum que, assim como a maioria, já enfrentou o desafio do autoconhecimento. Os cineastas foram os criadores do filme Zootopia, que ganhou o Oscar de animação em 2017. Agora, com o longa Encanto, eles também são cotados para entrar na disputa da premiação da Academia de Cinema. Foram 5 anos de produção e um investimento de 120 milhões de dólares. Uma fortuna usada para ilustrar de maneira apropriada a riqueza cultural, as belas paisagens da Colômbia e, principalmente, o poder mágico do amor de uma família. Só poderia chamar Encanto, porque fala de família, de relacionamento em família. Em família, às vezes, a gente tem algumas discussões, algo assim, alguns atritos, mas família é família e a gente ama a nossa família. E esse filme é sensacional, encantador, eu não vejo a hora. Eu adoro cinema, eu adoro assistir filmes. E você, vamos assistir o Encanto? Vamos sim. Vamos para outra ótima notícia? É aqui. Já acabou o nosso tempo? Ah, que pena! Mas eu tenho uma novidade para você. O meu livro, que fala de carreira, superação, de gestão, está na Amazon.com. E mais, domingo, Brasil que faz empreendedorismo, com uma entrevista sensacional. Uma ótima sexta-feira e um final de semana maravilhoso. Fique agora com a Claudete Troiano. Valeu!